Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia e para o nosso estudo de hoje temos a colaboração dos nossos companheiros Hernandes e Norma, que farão a leitura e comentários acerca do item 6, do capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Convidamos você, sua família, um amigo, um vizinho, para estar conosco nesse momento em que unimos os nossos corações e nossas mentes para ouvirmos o Evangelho de Jesus. Mestre Jesus, com os corações agradecidos, aqui nos encontramos para mais um momento de luz, de aprendizado, para que todos nós possamos entender e praticar o seu evangelho de amor. Pedimos em favor de todos os lares da terra, pela paz no mundo, para todos aqueles que estão passando por aflições, por testemunhos dolorosos, que os mensageiros divinos possam acolhê-los, levar-lhes o amparo e assistência de que necessitam. E que todos aqueles que ainda não vos conhecem, Senhor, também possam ser amparados e iluminados. E assim, damos por aberto o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É com prazer que aqui nos reunimos para cumprir o nosso trato ou contrato do Evangelho, estudando, passando a todos aqueles que necessitem desse aprendizado. Nós somos os primeiros, temos que passar primeiro a nós mesmos, para depois, então, a intenção de chegar a outrem. Nós vamos ver, estamos aqui estudando o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6, item 6, de Venho ensinar e consolar os pobres, até uma resplandecente, etc. Isso aqui é a abertura que se faz. Eu vou passar a palavra, autorizada a Dona Norma, para que ela nos ajude a começar esse trabalho. Por favor. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Como o senhor Hernandes falou, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade, no item 6. Vamos iniciar a leitura desse item. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu
o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso estiver soado, quando a trama escapar de vossas mãos e que os vossos olhos se fecharão à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecentes. Agora, o senhor Hernandes, para fazer as considerações desse trecho do item 6 até aqui. A palavra é sua, senhor Hernandes. Que beleza de trecho, meio poético, só que ele é ideal, ele não é algo prático da vivência diária. Eu venho ensinar e consolar os pobres deserdados, vem dizer que nivele a sua resignação com as suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque virão anjos consoladores e enxugar as lágrimas. Que bonito. Ensinar e consolar os pobres deserdados. Quem são esses pobres deserdados? E agora? Para nivelar a resignação com as provas. A gente pode estar pensando aqui que o autor está se referindo aos pobres em geral, às pessoas pobres mesmo, em dificuldade. Não, é todo mundo. Isso aqui é um bloco de pessoas, é a humanidade. Nós estamos aqui. Uns mais, outros menos. Deserdados. Nós não temos herança? Estamos deserdados de tudo? A nossa resignação e nossas provas, temos que procurar conhecê-las, conhecer essas provas. A vida já é uma prova. O viver é ser submetido ordinariamente a essas provas diárias a cada momento. Não chore, pois foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque virão depois anjos consoladores enxugar lágrimas. Bom, que anjos consoladores são esses que virão enxugar nossas lágrimas? Está poético, hein? Então, é preciso que sejamos fortalecidos para chorar menos, compreender e agir mais, submetendo-nos à lei, aos regulamentos da vida, e que estejamos em condições mais de ajudar a secar lágrimas de sofredores do que a pedir isso para nós. Não é que nós sejamos tão robustos, tão fortes, não, mas temos a compreensão. Estamos buscando aqui a força, o vigor para nós e, quem sabe, para aqueles que tenham menos oportunidade de conhecimento, aí, de recursos para a vida. Virão anjos consoladores enxugar as lágrimas. Bom, isso aqui é poético mesmo. Virão anjos. Quem são esses anjos consoladores? O mundo está cheio deles. As pessoas bondosas.
as pessoas colaboradoras, os que amam a humanidade, os que alimentam a humanidade. Nós temos vários exemplos aí de pessoas que nos ensinam para que nós os sigamos. Teresa de Calcutá, a Madre Soledade, que vocês não conhecem, mas é uma freira que eu conheci. Esta freira estava no convento, ela se achou ridícula no convento, comendo, dormindo e rezando com as amigas dela. Aquilo para as amigas dela era o máximo. Para ela ficava constrangida. Mas é isso que eu tenho que fazer, só isso? Não tem mais coisa. E começou a procurar. Começou a andar pela rua sem mais nem porquê e viu uma porção de crianças abandonadas. Epa, achei o meu trabalho. Começou a se dedicar a resgatar crianças de rua. Olha que coisa espantosa. Mas ela está crente que ia ser seguida pelos seus colegas? Não. Foi ridicularizada. Isso não é o trabalho nosso, não. Nosso trabalho é, disse lá o que elas entendiam ser o trabalho delas. Mas a Madre Soledade não parou aí, não. Ela foi para Minas Gerais, cata criança daqui e dali, chegou, tinha criança demais com ela, mas não tinha comida e não tinha onde ficar. Olha que situação. A mendicância coletiva. Um dono de oficina, senhora Mária, era católico, gostava de ajudar. Olha, Mária, eu não tenho recurso. Eu tenho um cantinho aqui para a senhora alojar as crianças. Só isso que eu tenho. E um dinheirinho para comprar comida. E assim a Mária aceitou, buscou, daqui e dali, pedindo. No final, abriu um orfanato em Varginha, Minas Gerais. Olha o que esta mulher fez. Ela não fez sozinha. Ela foi ajudada por muitos, certamente, mas a sua iniciativa, a sua coragem, o seu lançamento, ela realmente foi consagrada pelo que ela fez. Virão anjos consoladores para extinguir as lágrimas. E ela foi ajudada pelos anjos consoladores? Foi. A minha mediunidade esse tempo estava muito desenvolvida como audiente. Eu fui automaticamente chamado a ajudar, mas eu não fui para Varginha fazer catar criança na rua. Eu ajudava com um pouco de recursos materiais. Mas esta mulher inaugurou um orfanato. Essa realmente não foi chorar. Ela foi assumir a dor de outrem, de criança abandonada, e ela se tornou abençoada. Prossegue. Trabalhadores, traçai o sulco, recomeçai no dia seguinte o rude trabalho da véspera. O labor das vossas mãos fornecerá o pão terrestre ao corpo, mas as vossas almas não serão esquecidas. Bom, precisamos de saúde, de força, de integração à vida, de conhecimento valorizado para saber onde estamos, o que precisa de nós, o que temos para oferecer. Se nós despertarmos para isso, o trabalho aparece. Não disse lá, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? E como aparece o trabalho? Começamos no centro, podemos ir às religiões, podemos ir para a igreja evangélica, sem preconceito religioso. Eu não estou enaltecendo religiões, mas enaltecendo os trabalhos que se realizam nas religiões. Todos, em todas as áreas em que as pessoas se apresentarem na religião ou não, ele está a serviço.
e diz: eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Esse trabalho requer mais que pensamento, requer idealização, requer força, requer esforço, apresentar-se ao trabalho. Certamente, tudo isso requer também capital. E aí? Como é que a gente vai se virar no capital? Com jeitinho, como é pouco de economia, ou a gente solicitando de familiares e amigos, a gente vai conseguir meios, são os meios para atingir os fins. Quais são os fins? O atendimento aos necessitados, crianças, velhos, etc. Quando a hora do descanso houver soado, quando as vossas mãos largarem a obra e os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vosso seio a minha preciosa semente. Olha que coisa profunda. Tem vários caminhos de interpretação isso aqui. Busca trabalho. Trabalhou até quando? Até quando as forças o permitirem. E a motivação? Bem, a motivação é com cada um de nós. Mas a gente entra numa equipe de trabalhadores, 4, 6, 8, 10. Não nos impressionemos que daqui a um tempo nós não teremos esse número lá, não. Esse número estará devidamente reduzido, que não sejamos nós desertores. Porque o trabalho está aí para ser feito, as carências são muitas, e que nos apresentemos para dar o nosso melhor. Nada se perde no reino de nosso Pai, e as vossas fadigas e tribulações constituirão o tesouro que vos há de enriquecer nas esferas superiores, onde a luz espancou as trevas e onde o mais desprovido de todos vós talvez seja o mais resplandecente. De novo, poesia. Não se perde o reino do nosso Pai e as vossas fadigas e tribulações serão o tesouro. Bom, trabalhar cansa? Cansa. Quanto mais alegria tivermos, quanto mais motivação tivermos, menos cansaço. Isso é um incentivo. O incentivo fortalece a vontade de ajudar, o convite que aceitamos ao trabalho. Quem convida? De mil maneiras. Convite externo, pessoas, os próprios necessitados, e o convite interno, a nossa consciência. O nosso dever, nós entendemos que temos mais do que precisamos, recebemos mais do que buscamos. É só não ficar de braços cruzados na janela vendo a banda passar. Se nós estivermos com disposição de nos apresentarmos ao trabalho, ele não faltará, formaremos equipes ou integraremos equipes, que onde quer que estejamos, em qualquer que seja o lugar, haverá sempre pessoas carentes de material, de moral ou de espiritual. Nós também somos esses carentes, mas outros mais do que nós. O que estamos fazendo aqui nesse exato momento? Estamos estudando, estamos nos comprometendo, estamos nos oferecendo ao trabalho. Os guias espirituais estão de olho em nós. Eles não vão cobrar de nós, mas vão esperar que nós cumpramos a nossa proposta, a nossa promessa. Os carentes estão aí.
Eu estou aqui num lugar chamado Mendes, Estado do Rio. Aqui não tem tantos carentes na rua, não. Mas se a gente ficar de olho, tem alguns vizinhos com pouco recurso para o alimento, tem os aproveitadores que pede uma vez, quer pedir repetidamente, etc. Enfim, então o que fica desta lição é que o trabalho está aí, nos esperando, que nos preparemos, que nos fortaleçamos e que o façamos com alegria, com o prazer de servir. A gente, às vezes, deixa eu pedir para mais adiante. O pedir é terrível. Deixa mais adiante. Vamos deixar esse trechinho para discussões, para questionamentos, para apreciações aí. A dona Norma pode fazer uma apreciação, chamar, pode dar uma melhorada dar um polimento nessa conversa. Está perfeito, seu Hernandes, as suas colocações estão perfeitas. Nós vamos dar, então, prosseguimento, né, à leitura deste item 6, trazendo as informações que o Espírito de Verdade continua a nos dizer. E ele fala assim: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, essa mensagem do item 6 é do Espírito de Verdade, Paris, 1861. Vamos, então, trazer para vocês as nossas considerações a respeito desse trecho lido do Evangelho, não é? Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. E assim vai por aí, não é? É preciso, então, queridos, entendermos, à luz da verdade, que os fardos, as dificuldades que nós vivenciamos, são oportunidades, né, de burilamento do nosso espírito imortal. Emmanuel nos diz que o bem que fizermos será o nosso advogado. Também lembremos da recomendação do Espírito de Verdade no capítulo 6, lá no item 5, que nós estudamos anteriormente, na semana passada. Ele fala: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então,
A doutrina espírita nos dá os esclarecimentos de como aproveitarmos a oportunidade reencarnatória para a nossa evolução, instruindo-nos nas recomendações trazidas pelos espíritos. A gente vai entender o seu lema, que fora da caridade não há salvação. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejávamos nos fosse feito. Então, exemplo, né? Esse exemplo eu já até mencionei em outra ocasião. Eu ouvi da expositora Mônica de Medeiros, e ela estava falando sobre crianças cristais que estão reencarnando em comunidades, em virtude de lá estar havendo mais concepções do que aqui, né, no asfalto, né, as famílias mais abastadas estarem reduzindo muito o número de filhos. Então, a espiritualidade está direcionando essas reencarnações para essas comunidades. E ela então relatou o caso de uma senhora residente numa dessas comunidades da capital paulista, que ela dá assistência, né? Que certa vez um menino ali da comunidade bateu à porta dessa senhora, pedindo se ela não teria algo para dar para ele alimentar-se e alimentar o irmãozinho dele, né? E a senhora falou assim, também luta com muita dificuldade, né? E falou para ele, meu filho, a única coisa que me sobrou do almoço de hoje foi arroz. Mas você leva o que me sobrou. Aí ela deu o arrozinho que sobrou para o menino. Mas ela ficou curiosa de ver em que condições aquele menino estava em casa. E ela seguiu o menino sem que ele percebesse. E quando ela chegou no local, ela ficou impactada, emocionada com a capacidade de amor ao próximo que aquele menino tinha. Ele dividiu o arrozinho que ela deu pelo irmãozinho e pelo cachorrinho dele. E ele ficou com fome. Entendeu, meus irmãos? Então, ele exemplificou esse amor, não é? Que Jesus pede que a gente exemplifique pelo nosso próximo. Certamente está num patamar evolutivo acima da maioria de nós, né? Então, vamos ver que na continuidade da leitura do capítulo 6, ele diz, não é? Como o vento varre a poeira, né? Porque as provas, e aí ele vai até o final, né? Como o vento varre a poeira até o final do capítulo 6. E o que a gente entendeu daí para frente, né? Por que nossas provas da riqueza são mais perigosas que as da pobreza? Porque ele vai desenvolvendo, né, para não invejar quem está vivenciando a prova da riqueza. Aí vamos ao entendimento do porquê disso. Porque pelas tentações que gera, né, a prova da riqueza e pela fascinação que ela exerce, ela constitui uma prova bem mais arriscada e mesmo mais perigosa do que a prova da miséria. O espírito na prova da riqueza, ele pode falir pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela
desapego, não é? O Pai nos permite, então, vivenciar as diferentes provas como instrumento de evolução ao longo das encarnações. Então, vamos nos lembrar que todos fomos criados simples e ignorantes. Não é? Para quê? Para que pudéssemos ascender à luz do Criador, obedecendo aos nossos próprios esforços, não é? Então, Emmanuel, ele traça uma analogia no livro O Consolador, lá no capítulo 2, na questão 116. Ele diz que a semente, para desenvolver o embrião cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos, quando a gente já está doando esse amor que Jesus nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo. A pobreza é para que os que sofrem a prova da impaciência e da resignação. Então, eles vão ser testados nesses pontos. Já a riqueza é para os que a usufruem a prova da caridade e da abnegação. É difícil, não é? Porque é muito comum a pessoa se deixar levar pelo egoísmo, pelas paixões da matéria. Não que não haja espíritos capazes de passarem muito bem pela prova da riqueza. Isso a gente vê lá no livro O Céu e o Inferno, tem exemplo valoroso lá de espíritos felizes que passaram muito bem pela prova da riqueza, fazendo caridade, não se deixando dominar pelas ilusões da matéria. Então, espíritos realmente evoluídos, tanto quanto os que compreendem perfeitamente o significado da lei de causa e efeito, eles podem solicitar a prova da pobreza como oportunidade para o acrisolamento de qualidades ou a realização de certas tarefas que a riqueza certamente prejudicaria. E muitas vezes também o mau uso da fortuna em precedente existência leva o espírito a pedir reencarnar numa condição oposta, como a que espera reparar os abusos cometidos e por poder pôr-se a salvo de novas tentações. Então, às vezes, o espírito, ele mesmo pede para reencarnar em prova oposta, para ver se realmente ele já superou aquelas dificuldades que ele possuía para avançar na sua escalada espiritual. Assim, o espírito vai trabalhando a sua maleável argila. Então, aqui, ele fez referência, o Pai nos criou do barro, né? Nós vamos nos aperfeiçoando à medida que burilamos a nossa argila, as nossas imperfeições, ao longo da nossa imortalidade espiritual. Afinal, somos artífices do nosso destino, não é verdade, meus irmãos? E para complementarmos o raciocínio, nós vamos recorrer ao trecho do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito
de André Luiz, na lição 84, que tem por título Rico Amor. Então, nos diz André Luiz: o mundo tem ricos de variada natureza. Ricos de dinheiro, desfrutam da fortuna material, mas não resiste às tentações do egoísmo, como nós vimos muitas vezes, né? Há as exceções. Ricos de inteligência, alcançam prestígio na comunidade, mas se submetem às pressões do orgulho. E isso, meus irmãos, nós temos que estar atentos, nós também como espíritas. É muito comum em seminários e congressos espíritas, ao anunciar um expositor, ser relatado ali todas as conquistas materiais dele, entendeu? Titularidades acadêmicas. Não vem ao caso. Ali ele é um expositor das verdades espirituais. Precisamos vigiar para que o orgulho não nublem, não é, o nosso entendimento. Ricos de talento, aqueles que atingem as mais altas posições, mas se sujeitam aos apelos da vaidade. Precisamos vigiar muito, não é? Ricos de experiência, conquistam o respeito de seus pares, mas ficam expostos ao clima da arrogância. Então, a gente não deve ficar elogiando, não é, demais a pessoa que está virtuosa, para que ela não se perca na arrogância, não é? Achando que é a dona da cocada preta, a dona da verdade. Precisamos respeitar, sim, traçar metas para que os exemplos dessa experiência dela nos sirvam de lume, não é? Sem exagerar nos elogios, não é? Podemos elogiar, mas nunca exagerando. Ricos de beleza, deslumbram nas passarelas e reuniões sociais, mas se entregam à cobiça e sensualidade. E sofrem muito, né, meus irmãos? Porque o nosso barro, a nossa argila de que somos feitos, ele se desgasta com o tempo. Onde essas pessoas que usam a beleza para se projetar, a sensualidade, veem a decrepitude chegando, certamente o sofrimento para elas é muito grande. Ricos de saúde, esbanjam resistência e disposição, mas se escravizam aos abusos desgastantes. Temos que regrar, não é? O uso da nossa energia vital. Ricos de poder, recebem a admirador do povo, mas resvalam no abismo da prepotência. Outra dificuldade, não é? Que as pessoas que atingem o poder precisam, não é, domar a prepotência. E aí, André Luiz conclui: os ricos do mundo, qualquer que seja a natureza de seu tesouro, têm responsabilidade perante a própria consciência, cabendo-lhes trabalhar pelo bem comum e vencer as imperfeições íntimas. Quanto a você, esqueça o despeito contra a riqueza e, carregando seu fardo de provações, seja rico de amor para assistir os irmãos que padecem no caminho. É muito ensinamento, não é, meus irmãos, que os nossos queridos guias e amigos espirituais nos trouxeram. Tanto o Espírito de Verdade, quanto Emmanuel, quanto André Luiz.
nos enriqueceram bastante conhecimento acerca do que podemos fazer para caminhar o mais rapidamente possível rumo à nossa evolução espiritual. Agora, chegamos àquele momento da fluidificação da água. Certamente, vocês já devem estar com os seus recipientes de vidro transparente, não é? Com a água, para que possamos fazer a magnetização ou fluidificação da mesma. Então, podemos impor as nossas mãos sobre a água e elevarmos o nosso pensamento numa prece. Graças a Deus, gratidão, Pai amoroso e bom, por essa oportunidade de estarmos aqui sendo ajudados pelos guias e mentores espirituais que, em seu nome, em nome do nosso Mestre Jesus, estão aqui para nos auxiliar e trouxeram dos laboratórios espirituais os fluidos balsâmicos e medicamentosos para transformar esta água num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Graças a Deus. E assim, para encerrar o nosso Evangelho do Lar de hoje, eu passo a palavra à nossa irmãzinha Vânia para a nossa prece final. Muita paz, meus irmãos. Chegando ao final de mais um encontro, novamente agradecemos a Deus, a Jesus e também a direção espiritual de nosso Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Rogamos ao Pai para todos uma semana de paz, uma semana de mais fé e esperança, na certeza de que nenhum de nós está sozinho. Todos recebemos a assistência do nosso anjo guardião, daquele espírito que nos protege e nos ampara em nossa jornada evolutiva. E nós pedimos, Senhor, mais uma vez, pela paz no mundo, para todas as criaturas que sofrem, onde quer que estejam, e que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.